Bom dia, estamos de volta para mais um estudo, né? Estamos nesse trimestre falando sobre família e relacionamentos, né? E os problemas que o pré-adolescente tem passado nessa fase, né? Já vimos sobre a obediência aos pais, o convívio entre os irmãos, conhecendo os meus limites, já sou independente. E hoje nós vamos ouvir sobre enfrentando uma crise, né? E a gente sabe que na fase da infância, as crianças perguntam muito, elas têm sempre uma pergunta, por que isso, para que aquilo, por que isso, quanto tempo. Tem muitas indagações, mas quando vocês vão chegando na fase da pré-adolescência, o comportamento de vocês vão mudando, né? Esse é o momento que o ser humano busca o conhecimento do mundo por conta própria. Vocês começam a achar que já são independentes, que não precisam de ajuda de ninguém, que vocês podem resolver os problemas sozinhos de vocês, né? Acontece que nessa busca desenfreada surge um perigo muito grande, porque eles pouco se abrem com os pais sobre seus problemas. Os pais realmente ficam de lado, né? E geralmente isso acontece por dois motivos. O primeiro é que alguns pais são incompreensíveis, realmente não conseguem compreender que eles estão passando por uma fase, que precisam entender que ainda tem muitas dúvidas, né? E o segundo é que os filhos pensam que todos os adultos são muito conservadores, são tudo caretas, não entendem a época deles, que é outra, e por conta disso eles se afastam. E eles acham que é melhor se abrir com pessoas da sua idade, porque realmente vão compreender tudo que eles estão passando naquela fase, né? E acabam se silenciando, não tendo um diálogo com a família nem com os pais, né? E o caminho do silêncio nunca é o melhor. O diálogo é o melhor meio de comunicação que a gente pode ter, né? Para que a gente possa conversar, se abrir, dizer o que realmente a gente está sentindo, né? E Deus providenciou para que a gente realmente conversasse. Ele disse que não era bom que o homem estivesse só e fez uma companheira, né? Deus realmente nos deu diálogo, né, para que a gente possa aprender, possa ensinar, possa expor nossa necessidade, possa oferecer ajuda. Então, o diálogo realmente é importante, né? E a gente precisa manter o relacionamento com nossos pais, com o nosso líder espiritual, com uma pessoa madura, que a gente sabe que vai nos ajudar a resolver nossos problemas, né? E que pode estar com a gente para nos ajudar a atravessar melhor os desertos da vida, porque a gente sabe que a gente vai passar por momentos difíceis, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir sobre as conversas familiares, né? E a gente sabe que elas estão sendo substituídas pela tecnologia, né? Hoje o celular, Instagram, suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, tudo toma o seu espaço e você deixa de conversar com sua família, você deixa de meditar na palavra de Deus, você não lê mais, você não ora, você não fala com Deus, né? Tudo está sendo deixado de lado, né? E Deus espera que a gente busque um relacionamento com Ele, sim, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Ele não está é, sem ouvir, ele está aberto para saber os seus problemas e lhe ajudar, ouvir as suas orações, né? Só que a gente precisa realmente não deixar de lado essa parte, né? E aí eu pergunto, que tipo de assunto você gosta de conversar? A gente pode falar de muitas coisas, né, que causam dúvidas em você, porque a gente sabe que há assuntos que às vezes você não tem coragem de conversar, com medo de ser mal interpretado, ou ninguém vai lhe dar atenção do que você fala, né? E isso faz você se sentir muito mal. E hoje nós vamos estudar da importância da comunicação, tá? As situações difíceis que o pré-adolescente enfrenta nessa fase, a gente sabe disso. Por isso é muito importante ter alguém para conversar. Mas saiba que você não está sozinho, porque Deus levanta pessoas para te ajudar a superar os desafios e conquistar muitas vitórias. Deus se preocupa com você, né? E quando a gente fala a respeito de algum assunto com os nossos amigos, é porque a gente sabe que é um interesse,
do que a gente está conversando, não é isso? É interesse de todos a gente está falando, né? E que é sobre o jogo, quem venceu, é sobre uma nova roupa aí que foi lançada, sei lá, mas a gente sabe que é do mesmo interesse, né? Mas sabe que tem assuntos nossos que a gente não deve conversar e compartilhar com qualquer pessoa. A gente precisa entender, né? Embora que a gente sinta a necessidade de se expressar, não é para qualquer pessoa que a gente pode abrir nosso coração e contar nossos problemas, né? O que tem acontecido muito hoje? As pessoas têm procurado o computador para falar. Ai, não estou vendo, eu vou contar todos os meus problemas para essa pessoa. Mas sabe que existem muitas pessoas maldosas, muitas pessoas do mal. E que nem todos a gente pode confidenciar nossos segredos, né? Porque a gente não sabe como essa pessoa é, como essa pessoa age, o que ela faz e com essa informação que a gente deu. Então a gente precisa entender que a gente precisa procurar pessoas seguras para conversar, pessoas maduras, tá? E não compartilhar com pessoas que estão com o mesmo problema que a gente. Elas não estão sabendo lidar com o delas, como é que elas vão saber lidar com os nossos problemas, né? Então a gente precisa procurar se comunicar com pessoas experientes, maduras, que já passaram por isso, que pode lhe ensinar como você vai sair desse momento difícil, né? E Deus providencia essas pessoas para que a gente possa ter confiança e possa realmente buscar a solução dos problemas que a gente está enfrentando no momento, né? E a primeira pessoa que a gente pode procurar é Deus, né? E a gente tem a plena liberdade de falar com Deus a qualquer hora. Você pode sentar, entrar no seu quarto sozinho, conversar com Deus sobre seus problemas, para que Ele possa lhe ajudar a resolver, Ele possa lhe tirar dessa angústia e possa lhe mostrar a solução. A outra pessoa que Deus também levanta são os nossos pais. São pessoas mais próximas de nós e que a gente pode ter total confiança, porque nossos pais querem o melhor para a gente. Os filhos são presentes para o pai, então o pai não vai tratar um presente com desdém. Ele quis ter você, então ele é seu amigo. Então os pais são pessoas que Deus também levanta. E depois, os nossos irmãos em Cristo. O que é isso? Os irmãos que professam a nossa mesma fé, que acreditam em Cristo, em Deus, em Jesus, né? E elas podem estar realmente nos ajudando, porque elas são maduras e elas podem nos ajudar nesse momento de intimidade. Então, a gente precisa entender e procurar essa pessoa e ver quem é a pessoa correta que Deus está nos mostrando, né? O ato de se comunicar é muito importante para que a gente possa se manter unidos, porque a gente possa realmente tentar resolver os problemas, né? Pessoas que se comunicam, aquelas que não se comunicam, perdão, elas ficam isoladas, elas ficam sem saber o que está acontecendo no dia a dia e elas ficam estranhas, né? E em nossa família, a comunicação é de extrema importância para que a gente possa se manter conectados, a gente possa se manter unidos, né? E o que a gente vê é que muitas famílias trocaram a comunicação, né? Pela pessoa digital, né? Pelo celular, né? Pela tecnologia. A gente não é que a gente não possa se comunicar, não possa usar rede social, celular, WhatsApp. Sim, a gente pode fazer isso, mas a gente não pode abandonar os valores da comunhão em família por causa do modernismo, né? O que a gente vê, as pessoas vão para um jantar, cada um no seu celular e ninguém sabe nem o que um está pensando no outro. Não, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? E às vezes pode ser bom também a gente conversar com as outras pessoas e confessar nossas culpas, sabe? Eu tenho feito algumas coisas erradas, né? Por quê? Porque a confissão é necessária para a nossa reconciliação com tais pessoas que estão em desarmonia conosco. Às vezes é essa pessoa que a gente fez alguma coisa errada com ela para a gente ir lá consertar essa relação, ou às vezes para que a gente possa
crescer, amadurecer, entender que o que a gente fez é errado e a gente precisa mudar de vida. Então a gente precisa estar conversando com pessoas experientes que vão poder nos ajudar e não pessoas que nunca enfrentaram esse problema e não vão nos ajudar em nada, vão fazer a gente cair mais, né? E a família é o principal projeto idealizado por Deus para que a gente comece juntos, em união e conectados. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele quer destruir. Ele não tem medido esforços para destruir essa instituição. A gente vê como as famílias são as primeiras abaladas e uma casa onde a família é desestruturada, a vida dessa pessoa também é igual no seu serviço, na sua escola, na sua vida pessoal, na sua vizinhança. Ele sabe. E uma das armas que ele tem investido assim poderosamente, Satanás, que ele sabe, é a indiferença entre os pais e os filhos. Hoje o pai não tem mais diálogo com os filhos, eles não procuram os pais, nem os pais os filhos, e isso afeta realmente a vida de cada um. E aí eu pergunto, você se comunica bem com seus pais? A falta de diálogo entre pais e filhos é real, a gente vê, né? E o diabo tem usado esta armadilha para destruir muitos lares. Fiquem atentos, não deixe que Satanás tome conta da situação. Os pais não compreendem os filhos não compreendem os pais, e isso tudo resulta numa sociedade cada vez mais corrompida e distante de Deus, dos valores que Deus pregou, porque não tem em casa, que o trabalho de educar é em casa. No colégio eles vão ensinar a você ter conhecimento, mas a educação vem de casa, como diz, vem de berço. É o que você vê na vida prática, é o que seus pais têm lhe ensinado, né? E aí, se a gente pergunta aos pré-adolescentes da mesma idade, quem é seu melhor amigo, né? Perdão, quando a gente pergunta aos pré-adolescentes quem é seu melhor amigo, geralmente ele vai dizer que são os adolescentes da mesma idade, né? Ele vai dizer que é um colega da escola, é um vizinho, ou mesmo um irmão de alguma igreja, algum local que você frequenta para ter alguma orientação espiritual, né? E raramente você vai ouvir dizer que são seus pais os melhores amigos, né? Que bom quando isso acontece, né? E por que o motivo os pais são vistos dessa forma, que não são os melhores amigos? É o medo e o receio de serem rejeitados ou castigados. Isso tem afastado muitos pré-adolescentes da família. Eles não contam seus problemas porque acham que o pai não vai entender, o pai vai castigar. Então é algo que a gente precisa conversar. Você expor o que você pensa, o que você espera do seu pai, e o pai tentar entender a fase que o filho está passando, né? A palavra de Deus afirma que os filhos são um presente que Deus deu aos pais. Todo pai quer ter um filho, toda mãe, né? Todo homem e mulher que se casam querem ser pais, ter filhos, sim, isso é um presente que ele recebe, né? E quando a gente ganha um presente, como é que a gente reage? A gente fica feliz, é algo tão valioso, e principalmente quando é dado por uma pessoa que a gente ama muito. A gente guarda aquele presente com todo carinho, pode ser até um bilhete, mas se foi dado pela que a gente ama, né? Agora imagina quando seus pais receberam a notícia, queriam ganhar de Deus um presente valioso e que esse presente seria você. Gente, então seus pais receberam esse presente divino e ele cuidou de vocês com todo carinho que vocês precisavam para vocês terem uma vida saudável, serem bem educados, né? Então seria muito difícil acreditar que seus colegas fariam isso por você. Que eles iriam perder noites de sono por você, que iam acordar de madrugada para dar comida, para trocar fralda, que ia trabalhar para manter vocês numa boa escola, comprar livros, as roupas que vocês querem, o videogame que vocês querem jogar, o celular que querem. Duvido que um amigo faria isso. E essa seria a maior prova
de que seus pais são seus verdadeiros amigos? Será? Sim. Seus pais querem o melhor, eles dão o melhor para vocês. E a gente sempre, nós como os pais, damos mais para os nossos filhos do que a gente teve. E vocês vão ter a obrigação de dar mais para os filhos de vocês do que vocês receberam. Porque a gente fez o melhor para vocês. É isso que vocês precisam entender. E aí eu pergunto, como meus pais podem ser meus melhores amigos, né? Se eles vivem brigando comigo e não aprovam as coisas que eu faço, né? Então é importante que a gente entenda que o verdadeiro amigo não é aquele que aprova tudo que a gente faz, não. Mas é aquele que repreende quando você erra, aconselha quando você precisa e influencia você a seguir o caminho certo. Se seus pais são assim com você, então eles são os seus melhores amigos. Eu não sou obrigada a concordar com tudo de errado que meu filho faça. Eu posso entender, mas eu preciso aconselhar para o lado certo. Eu preciso mostrar o caminho correto. Eu também passei por essa fase. É isso que vocês têm que procurar. Pessoas que possam ajudar, não pessoas que possam derrubar. E continua, vai em frente que é melhor, faz isso, é mais fácil. Não, a gente precisa entender. Seus pais não são perfeitos. Porque não tem ninguém perfeito nesse mundo, né? Só Deus, só Jesus Cristo, nós não somos, né? Então eles erram também. Quanto a vocês, né? Merecem sua compreensão e perdão. Para que isso possa acontecer, deve haver um bom diálogo entre vocês. Então a gente precisa, os dois precisam se empenhar para melhorar a comunicação entre um e outro. Então converse com seu pai. Seu pai não é a pessoa que você queria, converse e mostre como você queria. Ore pelo seu pai para que Deus realmente possa colocá-lo na sua vida como seu melhor amigo. Não esqueça, né? E o diálogo é a melhor maneira de descomplicar a relação com os pais. É a melhor maneira. Só através da conversa que a gente pode resolver os problemas, né? Tente mostrar-lhe quais são seus anseios e esteja pronto para acatar os ensinamentos deles, né? Ele não vai te ensinar o que é errado, nem o que é pior. Fale toda a verdade, sempre, não omita parte dela a fim de se obter aprovado e de forma enganosa, né? A gente precisa entender, a gente precisa realmente falar a verdade para que a gente possa receber deles a orientação e a aprovação para agir, tá? Digamos assim que você foi convidado para uma festa. Em vez de ir escondido, fale com ele antes, fale com seus pais. Isso é prudente e Deus te abençoará. Honrar os pais, custe o que custar, deve ser o seu alvo. Caso você queira ter sucesso na vida, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na vida, aqui na terra. Então todo mundo quer viver muito, né? Mas precisa cumprir com algumas questões, alguns os itens que Deus realmente colocou, né? Então, diariamente, a gente conversa com um monte de pessoas, né? A gente fala diversos assuntos, né? O avanço das redes sociais, os aplicativos, né? Todo dia a gente fala. O diálogo entre grupos e pessoas tem aumentado. A comunicação é um fator importante na vida humana, sem dúvida, né? Sem comunicação, a gente não poderia viver, a gente não ia conseguir se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Mas há momentos na vida que a gente precisa de alguém para conversar. Uma pessoa que já tenha passado por essa experiência que vai poder nos ajudar. Um bom diálogo, mais do que edificante, ele se torna necessário. Conversar com pessoas que vão nos ajudar. Às vezes o que precisamos é somente uma pessoa que esteja disposta a ouvir, só ouvir o que a gente está passando. Isso é suficiente para a gente se sentir melhor. Nem precisa dizer muita coisa, né? Saiba, meu querido pré-adolescente, que Jesus é o seu melhor amigo. Ele está à sua disposição para ouvi-lo e entender o que se passa no seu coração. Você pode conversar à vontade com ele, sem restrição. Sente, fale o que
você sente no seu coração com as suas palavras, não precisa de uma oração escrita por alguém, nada repetitivo. Fale o que seu coração sente, fale as coisas que você não gosta, fale as coisas que você queria e peça ajuda realmente para Deus, né? Desfrute da amizade do Senhor. E não descarte as pessoas que Ele levanta para te auxiliar nessa caminhada, sabe? Pessoas maduras, pessoas que você sabe que sabe o que é certo, que conhece realmente os caminhos corretos, né? E são maduras que vão poder lhe ajudar. Pessoas que realmente você sente confiança, pessoas que realmente vão junto lhe tirar dessa dificuldade e lhe ajudar nessa jornada, né? E às vezes essa pessoa que Deus levantou, ela pode te dar uma palavra de advertência, né? Não vai ser talvez o que você queira ter ouvido, mas é o que você precisa ouvir, tá? Às vezes a primeira palavra não parece boa, mas saiba que elas são bênçãos de Deus para a sua vida e você deve sempre respeitá-los, respeitar os mais velhos, respeitar aquelas pessoas que têm experiência e entender que Deus tem caminhos para você. A gente sabe que para a gente ser vitorioso, por exemplo, num jogo, você treina muito, muito, você dorme cedo, você deixa de fazer as coisas que você gosta, você não sai para você ganhar aquele jogo, para você estar pronto fisicamente. Então, às vezes também a gente precisa passar por uma coisa que, eu não queria deixar disso, mas eu não quero chegar lá e ser vitoriosa na frente, então eu preciso deixar, recuar, tirar isso. Então, às vezes a palavra que a gente tem para ouvir não é aquela que a gente queria, mas é a palavra correta. Então, a gente precisa estar atento e querer receber realmente a bênção de Deus, né? O Senhor está ensinando você o caminho certo a seguir. E os melhores conselhos, né, parecem difíceis de seguir, mas são estes que vão levá-lo a grandes vitórias. Creia nisso. Às vezes o que a gente acha que não consegue, coloque diante de Deus, né? As redes sociais abrem espaço para constantes diálogos, mas a gente precisa estar atento, né? Aparelhos estão tomando o tempo das nossas vidas, das nossas reuniões familiares, né? Das nossas mesas de jantar, até dos nossos encontros para estudar sobre Deus, né? Parar para ler a Bíblia, parar para orar. A gente precisa estar atento nisso. Não que isso seja errado usar essas redes sociais para a gente se comunicar, não, mas isso não deve ser a nossa prioridade. Essas coisas têm prejudicado o relacionamento dos filhos com os pais, a comunhão entre os irmãos, entre as pessoas que realmente também são irmãos em Cristo, né? E tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, né? E, infelizmente, há pessoas que trocaram a oração, a meditação da palavra pelas redes sociais. Em todas as famílias a gente sabe que tem problemas, mas o diálogo é essencial para solucioná-lo, junto com a oração, a fé em Deus, que a gente sabe que Ele tem o melhor. Como eu falei, nem sempre o que a gente quer ouvir, nem sempre o que a gente vai ouvir é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir. Então, queridos, coloque diante de Deus. Tenha uma conversa franca com Ele, para que Ele realmente possa lhe orientar, Ele possa lhe levantar a pessoa correta para você falar e que você esteja com o coração aberto para entender os propósitos de Deus e querer segui-lo. Que Deus abençoe a sua vida.